Muito prazer, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te ter aqui, falando um pouco sobre esse assunto que você é tão especialista, que é o rural, né? E é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, então pode ajudar bastante gente. É verdade, eu amo rural. Aqui a minha região já foi muito rural, hoje não é tanto. Mas eu ainda consigo brigar por esse tempo para aposentar direito adquirido ou aumentar até o valor da aposentadoria. Então faz total diferença o tempo rural. Eu imagino, Pedro. E eu estava, antes de você entrar, eu estava aqui contando para o pessoal que a gente vai conversar um pouquinho, que você vai tirar dúvidas ao final. Uhum. Então, pessoal, fique até o final. E você quer se apresentar, explicar de onde você é, qual a sua região, como que você começou a atuar no previdenciário, com o rural? Perfeito. Perfeito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Quadrado, sou advogado, trabalho com direito previdenciário desde 2014, quando ainda estava na graduação. Entrei como estagiário e desde sempre lidando com segurados especiais. Então, desde 2014 trabalho só com isso. Tenho um escritório próprio aqui na região de Maringá, estado do Paraná, mas com a internet a gente atua em todo o Brasil. Tem processo na Espanha também, em Portugal também. E todos com averbação de tempo rural. Nossa, então tem bastante campo, tem bastante área para atuar com o rural. Não é, Tem, pessoas imaginam que é só no interior, né? Só em regiões mais que tem fazendas, mas então em todo o país, ou até mesmo às vezes as pessoas saem e procuram os advogados para às vezes tentar averbar algum período rural. Exatamente. Para ter ideia, hoje, atualmente, tem mais de 17 milhões de trabalhadores rurais ativos que ainda estão no campo. Agora, se a gente pegar todo aquele êxodo dos trabalhadores rurais que trabalharam até a zona rural, até 2000, até 1990, até 1980, esse número mais que quadriplica. Então, é muita gente que pode conseguir essa aprovação. E quando a gente fala em tempo rural, é interessante essa questão. Muita gente pensa, minha cidade não tem. Por exemplo, São Paulo, é só indústria, é só empresa urbana. Mas não, às vezes essa pessoa lá na infância trabalhou no meio rural, na zona rural. E isso pode ser incluído na aposentadoria. Ou para conseguir direito adquirido, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Ou para conseguir aumentar a RMI. Tem até um caso, posso ir falando, né? Claro, claro, fica à vontade, a gente quer saber. A gente adora que compartilhe os casos, porque às vezes a pessoa também está passando por uma situação parecida, né? Exato. Mas Combinado, combinado. Ó, eu tenho uma cliente aqui do Paraná também, era uma cidade distante daqui onde eu moro. Eu fui lá atender ela pessoalmente, umas 4 horas de viagem daqui. Chegando lá, eu atendi ela, enfim, ela falou que já foi em 4 advogados e os 4 falaram que só iria se aposentar por idade, daqui a 8 anos. O que eu verifiquei? Essa possibilidade do rural remoto, na infância. Porque lá na infância ela trabalhou com os pais. E aí, além de conseguir a aposentadoria dela, a RMI ficou em mais de R$ 5.000, para você ter ideia. Por quê? não. A gente ganhou o rural dos 6 anos de idade para ela, que era uma mulher. Uhum. Incluindo o rural dos 6 anos até o primeiro registro, a alíquota de contribuição, a alíquota do cálculo foi muito grande. A gente fugiu do fator previdenciário, aplicamos direito adquirido. E ela adiantou a aposentadoria em mais de 8 anos. Então, assim, o tempo rural faz diferença. Demais. Nossa, eu imagino. E assim, tem como você explicar, né, para quem está começando, qual que é a diferença, né, entre aposentadoria rural e uma aposentadoria híbrida, né, ou quando você usa o período, como que funciona isso? Claro, vamos lá. Ó. Existem, então, basicamente, 3 benefícios de aposentadorias que a gente usa o tempo rural, que é a aposentadoria por idade rural, a aposentadoria por idade híbrida e a aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum. Ok. Primeira delas, a aposentadoria por idade rural. O homem se aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55 anos. A gente precisa comprovar, pelo menos, a carência de rural, ou seja, 180 meses, que é igual a 15 anos. E a pessoa tem que estar na zona rural no momento que ela completar a idade, mínimo, 60 homens, 55 mulheres, ou no momento da dela. Ou seja, ela tem que ter qualidade de segurado rural. Comprou Uhum. 15 anos, tem idade mínima, aposenta por idade rural. Já a aposentadoria por idade híbrida, a idade é diferente. A idade é a mesma da urbana. Ou seja, homem 65, mulher 62. Então a mulher da híbrida aumenta 7 anos a idade mínima, que em vez de ser 55 é 62. Uhum. Só que qual que é o benefício da híbrida? A gente soma o urbano com o rural. Essa soma tem que atingir a carência de 180 meses ou 15 anos. Não precisa ser trabalhador rural hoje, não importa, não precisa estar na zona rural hoje. O importante é somar os dois
urbano com rural, atingir a carência. Só que na híbrida, lá no INSS, precisa ter qualidade segurada. Seja urbano, seja rural. Tem que estar filiado a ter qualidade segurada. Na via judicial, não precisa. Já a terceira aposentadoria, a por tempo de contribuição, já é um pouquinho diferente. A por tempo, ela foi extinta. A emenda constitucional lá de 2019, que o governo federal aprovou, ela excluiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje só existe a aposentadoria por idade e as regras de transições oriundas da mudança. Então, se, por exemplo, vamos dizer que eu nunca contribuí, eu me filio agora, eu só aposento por idade. Mas aqueles trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho, que já estavam trabalhando, eles podem se aposentar por tempo de contribuição. Quais são os requisitos? O homem tem que fechar 35 anos de contribuição e a mulher tem que fechar 30 anos de contribuição. E essa soma tem que ser até o dia 13 de novembro de 2019. Foi a data da emenda constitucional 103 de 2019. Independente da idade, a gente consegue aposentar essas pessoas por tempo de contribuição. Exatamente. E qual que é a questão do rural nessa aqui? Vamos dizer que o homem, se o José me procurou, somei a casa dele, ele só tem 20 anos de contribuição até 2019. Pouco, não fecha. Mas se eu incluir o rural na infância, por exemplo, eu somo com o urbano e fecho a aposentadoria por tempo. Inclusive, isso é o que eu mais faço hoje. Entendi. E aí você descobre, né, se a pessoa tem algum período rural na entrevista com ela mesma. Normalmente ela fala, quando eu era criança, eu trabalhava com a minha família, algo assim. Exatamente. E a gente, na entrevista, doutora, a gente precisa esmiuçar. Então, conversar mesmo, porque eles não sabem, a grande maioria, que o tempo rural inclui. Eles acham que tem como comprovar, porque assim, eu tenho certeza, se alguém lida com rural, falar com o cliente, vamos comprovar? Primeira coisa que o cliente vai falar, não tem documento, doutor. E esquece, não tem. Isso é muito comum. E aí a gente precisa tirar todas as informações. Então eu costumo ali, na entrevista, ir perguntando, o senhor José, dona Maria, lá na infância, o senhor morou no meio rural, o senhor morou no sítio, e aí eles vão contar a história. E eu vou anotando tudo. Mas assim, normalmente, como você falou, o cliente chega sem documentação e também sem saber como conseguir a documentação. Como que você faz? Você vai atrás da documentação ou você orienta o cliente a ir atrás da documentação? Porque eu acredito que também tem uma dificuldade, né? Às vezes o lugar que o cliente trabalhou não é a cidade que ele mora. Exato. Então, como que você conseguir a documentação? É uma dúvida muito interessante. Muita gente pergunta isso mesmo. Então, eu faço as duas formas. Eu solicito ao cliente o que providenciar, mas ao mesmo tempo, eu e minha equipe aqui, a gente ajuda a providenciar. Então, por exemplo, como assim ajuda? Existem alguns documentos que o cliente não vai conseguir pegar, porque às vezes é exatamente essa situação, está em outra cidade. O que eu faço? Eu ligo no colégio, eu ligo na Secretaria de Educação, eu ligo no Sindicato Rural, e eu mesmo, como procurador, vou solicitando documentos. Mas ainda assim eu falo, seu José, eu preciso disso, daquilo, aquilo outro, e ele vai indo atrás. Porque a grande maioria dos documentos é da família. Então nada mais fácil para ele conseguir com a família do que a gente. Né? Então, assim, eu solicito ao cliente e em algumas situações eu entro em contato ou minha equipe entra em contato para providenciar. Mas, assim, o ônus é do cliente, o cliente que tem responsabilidade. Exato. É porque exatamente. Leva um tempo, né, grande para conseguir e, às vezes, eu não sei, a documentação pode ser insuficiente também, então, tempo bastante... Exato. E aí também uma outra dúvida que surge bastante é quem pode ser considerado um trabalhador rural, né, para fins de averbar esse período rural? Quais são as características do trabalhador? Perfeito. O segurado especial, porque assim, o trabalhador rural, existem o trabalhador rural empregado rural, contribuinte individual rural e o segurado especial. O segurado especial é o que a gente lida, que a gente comprova por meio da autodeclaração e das provas. Contribuinte individual rural, ele paga, tem uma contribuição, e o empregado rural tem um registro em carteira. Então, quando a gente fala em comprovação de tempo rural, a gente pensa em segurado especial. E quais são os requisitos de segurado especial? É aquele que trabalha sozinho ou com a família, dentro da propriedade rural. Minha propriedade não pode ser muito grande. O que é muito grande? O INSS fala em 4 módulos fiscais. Para a gente traduzir isso, a propriedade não pode ser muito grande, senão eles entendem que é um grande produtor. E aí, um contribuinte individual e não um segurado especial. Esse segurado especial não pode contratar empregados de forma permanente, então ele não pode ser um empregador,
É ele que tem que trabalhar nas terras. Uhum. O máximo que ele pode é contratar eventual, que não passe de 120 dias no ano. E ele pode morar, inclusive, na cidade. Não tem problema que ele more na cidade. Ele pode morar lá, desde que trabalhe no sítio, trabalhe na zona rural. E aí, esse segurado especial, tendo esses requisitos, não sendo um grande produtor, não tendo empregados permanentes, não tendo outra fonte de renda, a gente consegue comprovar que ele é um segurado especial. Ah, entendi. E aí também você tinha comentado que entra a família também. Tem como comprovar a família? Tem. Para ter ideia, o carro-chefe aqui no meu escritório é a aposentadoria desde os 5 ou 6 anos de idade. Eu ganho bastante rural desde essa idade. Bem novinho. Bem novinho, bem novinho. Muita gente ainda duvida. Eu posso direto. Hoje mesmo saiu uma. Nossa. Como que eu ganho esse rural desde os 5, 6 anos? Com documentos da família. Uhum. Porque, ó, comigo, o cliente, 5 anos, ele não tem nada no nome dele. Ele não tem. Ele trabalhava, mas efetivamente não tirava documento, não tirava nota, porque era uma criança. Então a gente comprova assim com a família. Exemplo, certidão de nascimentos dos irmãos do meu cliente. O pai dele lá na certidão de nascimento aparece lavrador, aparece agricultor. Então a certidão de nascimento dos irmãos ajuda. O cliente normalmente estudou em escola rural. Então eu pego o documento escolar. E não só ele, todos os irmãos também estudaram. Então eu pego o documento escolar dos irmãos também. Então essa documentação de toda a família vai nos ajudar a comprovar endereço rural ou a própria profissão rural. É aí que funciona. A gente pega documento de toda a família. Ai, bacana. E, bom, você tinha comentado um pouquinho sobre a contribuição, porque normalmente também nem o segurado em si, o segurado especial, nem a família contribuem, né? Normalmente não tem. Se você puder explicar até um pouquinho mais, você tinha comentado sobre a nota, mas como que funciona a questão da contribuição? Como isso é visto pelo INSS na hora do pedido da aposentadoria? Perfeito. O segurado especial realmente não contribui, não paga carnê, normalmente não. O máximo que tem é o desconto na nota. Mas não são todos. Aqui eu diria para você que de 10 clientes, um tem nota fiscal. Então não são todos. Mas isso para a gente também não importa. Ter a nota não facilita. Facilita. Facilita é porque a gente vai ter documento normalmente ano a ano. Mas não é o fato de ser uma nota. Se fosse outro documento, igual para mim. Entendi. Então não precisa dessa contribuição. Não precisa. Tá. E daí como você comprova, então, quais documentos assim que você normalmente apresenta? Você tinha comentado um pouco sobre as certidões, né? Sobre o documento escolar. E todos esses documentos são apresentados lá no pedido de aposentadoria, lá no INSS. Lá no INSS. E pasme, o melhor entendimento de rural atualmente é do INSS e não da Justiça. Você acredita? Por exemplo, eu tenho muitos processos em São Paulo. Em São Paulo, o judiciário é muito engessado, demora demais, o entendimento é horrível. No INSS eu não tenho nada disso. É mais célere, é mais rápido do que o judiciário em algumas situações. Eu posso ganhar tempo rural com pouquíssimos documentos e eu posso usar o máximo que eu conseguir, que na justiça às vezes pode me atrapalhar uma determinada informação. Então, INSS, por incrível que pareça, tem um entendimento melhor atualmente do que muitas regiões rurais. Entendi. E olha que eu estou num chefe muito bom, que é o da quarta região. Aqui é muito bom. E ainda assim, eu ainda prefiro a via administrativa em algumas situações, porque é mais benéfica. Então, como que eu comprovo? Com documentos de toda a família. Então, primeiro eu tenho que descobrir quando o tempo rural que eu vou comprovar. O meu cliente, o autor, ele trabalhava com quem? Quem que era a família que ele trabalhava? Ele já era casado ou ele era solteiro? Se ele for solteiro, eu junto documentos que demonstram que o pai dele era rural, porque ele morava com os pais. Então, eu junto certidão de nascimento dos irmãos, certidão de casamento dos pais, ficha de sindicato rural do pai, carteirinha rural do pai, aquela carteirinha do INAMPS antigamente, antes de ser INSS, existia um INAMPS, eu tenho a carteirinha do INAMPS que tinha um carimbinho de trabalhador rural. Se for propriedade própria, matrícula do imóvel, INCRA, ITR, se tiver notas fiscais, e assim sucessivamente. Se o cliente já for casado, eu vou comprovar o tempo rural dele casado. Esqueço pais, esqueço irmãos. Por quê? Porque não faz mais parte do grupo familiar, não faz parte da família. Então, eu uso documentos que demonstram o próprio cliente como lavrador e agricultor. Então, o próprio certidão de casamento dele, que mostra ele agricultor, enfim. Nascimento dos filhos, que também tem a profissão.
Se ela teve filhos, os documentos escolares dos filhos, porque mostra ou escola rural ou endereço rural, ficha de sindicato rural também, e assim sucessivamente. Então, são documentos de toda a família. A gente vai montando o quebra-cabeça ali. Isso é bastante coisa para pensar, bastante coisa, é bastante coisa. Daí pega todos esses documentos, faz o pedido no INSS. Normalmente o entendimento da agência mesmo eu imagino que seja um indeferimento, ou às vezes tem uma concessão logo no pedido. Não, logo no pedido. Logo no pedido. Eu diria para você que 90% dos processos estão sendo concedidos em primeiro ali. Primeiro, não precisa recorrer ali na via administrativa. Não precisa. É interessante isso, né? Porque pouca gente sabe. Tem a visão que o INSS só indefere, né? Exato. Por isso que eu falei que, por incrível que pareça, o entendimento nessa situação é melhor no INSS. E por que é melhor? Porque teve uma grande novidade lá em 2019, que pouca gente utiliza, que é o Ofício Circular 46. O Ofício Circular 46, quem estiver anotando já anota a dica. Ele fala que um único documento, uma única prova, pode comprovar 7 anos e 6 meses de tempo rural. Nossa! Desde 2019 pouca gente sabia. Isso está no item 6 do Ofício Circular 46. E aí, depois disso, a gente conseguiu a vida, o INSS mudou a instrução normativa. Atualmente tem a IN 128 de 2022 e as portarias da IN, que veio junto. Na portaria 990, também de 2022, ela veio e também colocou no artigo 94, que uma única prova também comprova 7 anos e meio. Olha só. Pensa, uma certidão de casamento, por exemplo, poder ganhar 7 anos e meio de tempo rural. Isso no judiciário às vezes não tem. No judiciário fala que é pouco prova. O INSS não tem isso, então às vezes facilita. Mas claro, precisamos montar um processo bem montadinho, sem nenhuma lacuna, e precisamos preencher também um importante documento, chamado autodeclaração rural. Tem que ter autodeclaração. E você pode explicar um pouco melhor dessa autodeclaração? Porque eu estava lendo que ela começou a ser pedida, né? É recente essa autodeclaração, né? Recente. É uma medida provisória lá de 2019 que alterou e falou que a partir de 2019, comprovação de tempo rural se dá por meio da autodeclaração. O que é a autodeclaração? A autodeclaração nada mais é do que um documento escrito que a pessoa está autodeclarando onde ela trabalhou. Então, tem as informações da família, ou seja, do grupo familiar, o que você quer comprovar e os dados da propriedade onde a pessoa trabalhou, onde a pessoa exerceu atividade rural. Esse documento é extremamente importante. Se a gente preencher errado a autodeclaração, o processo vai ser indeferido. O processo vai ser negado, infelizmente. Então, tem que ter a autodeclaração bem preenchida. E, a partir daí, a gente junta as provas. Por que servem esses documentos? Porque essa autodeclaração, esse formulário, ele vai ser confirmado em base governamental. Então, por exemplo, uma DAP, uma base do governo. Se tiver informações lá que confirmam o que eu disse aqui, o INSS concede. Se não tiver nada lá, e normalmente não tem, aí o INSS analisa a documentação rural. E essa documentação rural tem que bater as informações que eu coloquei aqui. Por isso a autodeclaração tem que estar perfeita. Porque se aqui tiver errado, ele nem vai para análise do documento. Ele normalmente só nega. Negou, só o judiciário, o recurso, aí vai a sua estratégia. Entendi. E onde que o advogado consegue essa autodeclaração? É pelo site do meu INSS mesmo? Ele está no anexo da instrução normativa, tem no anexo da instrução normativa que você pode baixar e fazer. E existe também atualmente, ela é eletrônica. Dentro do próprio meu INSS, existe a possibilidade, ao final do requerimento, de preencher ela dentro do requerimento, de forma eletrônica. Mas isso, lá no meu INSS, é só em 2 situações, por enquanto, que é a aposentadoria por idade rural e o salário maternidade rural. No final desses 2 requerimentos, o próprio sistema já coloca lá para preencher. E aí você vai colocando no próprio sistema, de forma eletrônica. Não tem nem como você optar por não preencher, porque o INSS já vai exigir lá no final. Já vai exigir no final. E se a pessoa não preencher ali no momento, ela consegue finalizar sem preencher. Só que o INSS coloca em exigência. E aí você é obrigado a preencher. Porque hoje precisa, não tem jeito. Não. E é recente, né, a exigência. A eletrônica é desse ano. A eletrônica é de 2023. Ah, tá. A eletrônica. A outra desde 2019. Entendi.
E outra dúvida em relação também ao pedido, ao processo administrativo, é em relação às testemunhas. Tem um peso grande as testemunhas? Normalmente você orienta que tente ou não vale a pena? Na via administrativa e INSS hoje não se ouve mais, é exceção. A declaração com as provas, só. E as testemunhas vão ser importantes em algumas situações. Por exemplo, na via judicial. Na via judicial normalmente ouve. Aí você precisa. Então é importante ter para estratégia, para verificar a melhor saída. Mas via de regra nem precisa. No INSS nem se ouve mais. É só a declaração. Até o Vitor ali, colocou nos comentários ali. Tudo bom, Vitor? Olha lá, ele fala sempre bastante dos mandados de segurança também, que é uma estratégia que eu uso. Às vezes eu tenho poucas provas, o INSS não concedeu e eu pedi o artigo testemunhar. O INSS não dá. O que eu faço? Eu impetro o mandado de segurança para obrigar o INSS a ouvir testemunho, porque ele não quer mais ouvir hoje. E a gente consegue ouvir. Que bom, né? É uma saída, né? Uma saída, porque é importante, querendo ou não. É uma prova a mais. Com certeza. Tudo que a gente conseguir que demonstre ali que a família era rural, vale a pena tentar. Que bom. E uma outra questão também que é muito recente, que eu não sei como funciona, né, mas que eu vi bastante discussão, é em relação ao cadastro rural, que em tese começaria agora em 2023, né? Você pode dizer também o que é esse cadastro rural, como que funciona, se realmente começou ou se não começou? Vamos lá. Esse cadastro rural, o que aconteceu? Lá em 2019, com uma medida provisória, se não me engano, a medida provisória 871, mas eu só vi isso. Essa medida provisória falou que a partir de 2023 existiria um cadastro dos trabalhadores rurais diretamente no CNIS. Então, esse cadastro, todos os trabalhadores que tivessem nesse cadastro estariam comprovado tempo rural e aí conseguiriam o benefício. Só que chegou em 2023 e a gente ainda não tem esse cadastro. Por quê? Porque a mudança que veio falou que enquanto não tiver 50% dos trabalhadores rurais ativos cadastrados, não pode ser exigido o cadastro. E quanto é 50% dos rurais? Não sei. Quanto que o governo vai saber disso? Não sei. Então, atualmente, a autodeclaração, que era para ser extinta no ano passado, vai continuar por um bom tempo, porque esse cadastro ainda não está em plena vigência. Vai ter? Vai ter, mas a gente não sabe quando que vai começar a ser exigido apenas o cadastro. Pode ser que seja o ano que vem, o mês que vem, não sabemos. Mas tem que ter 50% dos trabalhadores cadastrados. Qual que é o número de 50%? Nem o governo sabe. É uma questão que foi muito polêmica, eu acho, né? Porque não tem servidor também. Quem vai fazer esse cadastro, né? O INSS já tem muita demanda. Então, na verdade, só dificultaria também a vida do rural, porque como que seria feita a propaganda desse cadastro, né? Muitos advogados nem sabem, imagina o trabalhador rural. Então, aquele trabalho remoto lá do interior. E se ele não tiver no cadastro, ele não vai aposentar por causa do cadastro? Então vai ser uma coisa ainda que vai muito longe. Eu imagino. E, bom, acho que as outras questões que eu tinha pesquisado aqui é em relação ao valor do benefício, que você comentou que caso você use esse período rural para uma aposentadoria, por exemplo, de tempo de contribuição, pode aumentar o valor, então é bastante interessante. Agora, se utilizar apenas o período rural, né, se for uma aposentadoria rural mesmo, é um salário mínimo. Via de regra, sim, com uma pequena exceção. Se a pessoa recebeu auxílio acidente, por algum motivo, trabalhador rural, esse auxílio acidente entra no cálculo. E aí, nesse caso, é um pouquinho superior ao salário mínimo. Pode aumentar. Então não é regra, né? É regra. Tudo tem exceção, né? Tudo tem exceção. E o empregado rural também, que é aquele que tem registro em carteira, o dele também pode ser superior ao salário mínimo. Porque daí a média é o registro dele. Então depende das contribuições. Então, não necessariamente é salário mínimo, que é um grande, vamos dizer assim, uma grande dúvida. A maioria das pessoas, porque aqui o meu carro-chefe é aposentadoria por tempo, então eu vou aposentar ela, a pessoa urbana, usar remoto. Mas sempre que eu falo nisso, a primeira coisa que o cliente fala, doutor, eu não quero aposentar com salário mínimo, porque eles acham que sempre vai ser mínimo por causa do rural. E não tem, não faz diferença às vezes. Às vezes vai baixo mesmo por causa da média, e não porque necessariamente o rural vai fazer cair. Pelo contrário, ele ajuda. Que bom saber isso também, que eu acho que as pessoas confundem bastante, né? Demais.
E a outra dúvida também, principalmente quem está começando, que nos acompanha, tem também, sempre como cobrar, né? Porque principalmente o rural, é difícil conseguir a documentação, exige, né, tempo, uma dedicação. Então, como que é feito normalmente as cobranças? O cliente cobra um valor para analisar a documentação, cobra, de repente, os retroativos, como que é feito? Porque normalmente o advogado previdenciário que trabalha na esfera judicial cobra o retroativo, né? E como você comentou que é muito comum administrativamente conseguir, como que é feita a cobrança de honorários nesse sentido? Eu cobro também o retroativo, cobro tudo. Então, assim, eu sou no êxito, então eu preciso fazer dar certo. Então, previdenciário, a grande maioria no êxito. Com exceção de alguns serviços, por exemplo, planejamento previdenciário, análise, enfim. Mas, via de regra, no êxito. Então, eu só cobro se der certo. Dando certo, eu cobro um número mínimo de parcelas, e aí depende da região, porque o nosso Brasil, cada região tem uma tabela. Mas aqui na minha região, normalmente é de 3 a 5 benefícios. 5 primeiros, depende qual é a região certinho. E do retroativo também tem uma cobrança. Independente se é via administrativa, se é via judicial, eu cobro parcelas e retroativo, porcentagem do retroativo. Porque a gente trabalhou, a gente está trabalhando independente. E aí vocês podem aumentar se for para o judiciário ou podem manter a mesma. Eu mantenho a mesma. Independente se é administrativa ou judicial, eu mantenho a mesma porcentagem também. E assim eu sempre explico para o cliente, e aí uma coisa importante aqui na minha região, infelizmente, eu não cobro consulta. Ah, doutor, como cobro consulta? Porque eu lido com um público um pouco mais simples. Se eu cobrar consulta, ele não vem. E ele vai para um outro advogado que não cobre. Cobra. O que eu faço para reverter isso, então? Eu cobro a consulta também no final do processo. Nos ônus eu incluo o valor da consulta. Então, além das parcelas, além do retroativo, ele paga também o valor da consulta. Mas tudo ao final. Então, é difícil essa área por causa disso, porque é no êxito. Mas, vale muito a pena, porque o processo a gente resolve no INSS. É rápido. A gente não precisa esperar RPV, não precisa esperar precatório. Vem tudo de uma vez, no primeiro pagamento. E a gente já recebe ali sem burocracia. Vai com o cliente ou pede para o cliente transferir, mas cobra sim, não deixa de cobrar. Uma coisa é a gente facilitar o pagamento, parcelar, coisas assim. Outra é deixar de cobrar. Porque a gente trabalhou, a gente exerceu. A pessoa que vai conseguir o benefício, a gente vai proteger essa família. A gente vai trazer ali um mínimo para ela. Mas em virtude do nosso trabalho. Então a gente também precisa receber. Então pode cobrar. Parcelas retroativas. Bom, bem legal. Bom, eu acho que eram essas principais questões que tinham surgido. Agora a gente tem algumas perguntinhas aqui que fizeram no chat. Eu posso ler? Você vai respondendo? Qual é a diferença entre o segurado especial e o trabalhador rural? Tá, o trabalhador rural, vamos dizer assim, ele é gênero. O trabalhador rural, dentro dele tem vários. Tem o empregado rural, segurado especial, contribuinte individual rural. Então, necessariamente, o trabalhador rural pode ser qualquer um deles. Então, ele é gênero. A espécie é os outros. Empregado, o empregado é o que tem registro. Então, se o empregado rural tem registro, basta a carteira. Junta a carteira, esse trabalho, só alegria. Se ele é um contribuinte individual rural, junta os comprovantes de pagamento. E se ele é um segurado especial, a gente junta a autodeclaração e as provas. E essa questão de prova, vou até já aproveitar e fazer propaganda. É muito difícil conseguir, é muito difícil. Muita gente, a grande maioria, porque eu tenho muitos alunos advogados, 99% deles a dificuldade é conseguir documentos. Porque às vezes a gente vê, não é? A gente vê às vezes lá na instrução normativa, fala certidão de casamento, certidão de nascimento, isso, aquilo. E se não tiver? Para onde que vai? Então, pensando nisso, eu também tenho cursos, e-books, enfim, que ensina sobre isso e também a rede social, que tem um monte de dica gratuita. Porque a gente precisa juntar as provas certas para não ter problema. E juntando prova certa, a gente consegue na via administrativa. Por isso que precisa caprichar. O único que a gente precisa comprovar temporal via de regra é o segurado especial. O resto a gente não precisa via de regra. Pedro, a gente vai te marcar, né? Quando finalizar a live, a gente deixa no YouTube, no Instagram e te marca. Mas se você quiser falar o seu Instagram, o nome do seu curso, para se depois o pessoal quiser procurar também, fica à vontade. Tá ótimo. Obrigado, viu? Tá na rede social, tem lá na bio também. Eu tenho alguns cursos.
Eu tenho um treinamento completo, que é o Previdencial ao Quadrado, que eu ensino tudo sobre a averbação rural em todos os tipos de benefícios. E tem um mini curso que ensina mais de 100 possibilidades de documentos rurais, que é o Caixa Oculta dos Documentos Rurais. Então tá lá na bio, tem tudo certinho. É bacana, vai ajudar bastante o pessoal que estiver aí com dúvida nessa área. Exatamente. A outra pergunta que colocaram aqui é: o que pedir para o cliente providenciar em termos de documentação? Acho que você já tinha comentado um pouquinho, né, sobre os documentos. Depois, até se o pessoal quiser retornar, se você quiser comentar de novo também. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, basicamente a gente precisa ver, entender a história de vida da pessoa, que a partir da história de vida a gente indica os documentos. Mas, ó, assim, bem simplório. Se for casado, documentos dele e da família. Então, nascimento dos filhos, documentos escolares, ficha de sindicato, coisa nesse sentido. Se for solteiro, documentos dele e dos pais. Casamento dos pais, documentos escolares dos irmãos, ficha de sindicato do pai, e assim sucessivamente. Aí também perguntaram se for indeferido administrativamente, né, o que fazer. Legal. Aí a gente tem um grande pepino. Porque a gente precisa entender o motivo do indeferimento. Porque dependendo do motivo, não compensa recurso administrativo. Dependendo da situação, compensa recurso administrativo. Quer ver um exemplo bem prático? É muito comum o seu José ser rural. Ele sempre foi trabalhador rural. Mas a esposa dele é professora. A esposa dele ganha R$ 4.000, é concursado, um exemplo. Essa renda dela na via judicial vai descaracterizar ele. Se eu for com esse processo para a via judicial, qual que é o entendimento majoritário? Que a renda principal da família é a urbana, porque é mais de 4.000, um exemplo, né? Mais de R$ 4.000. O trabalho rural dele, não, ele não é essencial. Então, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso na via judicial é um grande problema. Já na via administrativa, o cônjuge urbano não vai descaracterizar ele. Eu só preciso montar o processo de forma correta para não entrar a renda do cônjuge urbano. Mas no INSS isso não prejudica ele. Então o entendimento administrativo, nesse caso, é muito melhor. Então depende da situação. Uma outra situação, por exemplo, tempo rural antes dos 12 anos de idade. Olha, só aqui já está tendo um monte de dica, hein, gente? Tempo rural dos 5 ou 6 anos de idade, que eu venho ganhando bastante, graças a Deus. Não compensa eu ir para o judiciário com essa discussão. Existe um tema da TNU agora, super recente, que é o tema 219, que fala que pode temporal antes dos 12. Mas na prática, no judicial, a gente ganha ali no máximo dos 10, dos 9, no máximo. E precisamos comprovar que a atividade era essencial, ou seja, que ele era obrigado, que ele precisava trabalhar. Na via administrativa, existe uma ação civil pública. E aí o INSS, apenas com a nota de declaração e com as provas, reconhece. Até tive uma aluna agora, até me marcou lá na rede social, aqui no Instagram, que conseguiu dos 6 anos. Acabou de sair para ela. Aplicando o que eu ensino lá nos cursos, aplicando a ação civil pública. Então, o entendimento administrativo nessa situação, muito melhor também. Então, depende muito da situação. O motivo do indeferimento, qual foi? Às vezes depende de ficar no INSS, não ir para a justiça. Às vezes não. Às vezes o INSS é ruim, vamos para a justiça. Então, tudo vai depender da situação. E aí, a partir daí, vocês precisam montar a melhor estratégia. Pesquisar a jurisprudência, às vezes, da região, né? Ver o que tem sido entendido, né? Mas para quem não tem prática, para quem está começando, é um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa, o advogado não vai ter noção ainda qual é o entendimento administrativo. O judicial, ele até consegue pesquisar, né? Exato. Mas o administrativo é mais complicado. Né? Será que o entendimento administrativo está sendo favorável? Será que não está? Mas é estudar e analisar, né? Exatamente. É um dos focos que eu uso aqui na rede social, para trazer essa prática mesmo. Porque isso realmente, infelizmente, não é uma coisa que ensina na graduação, não é uma coisa que ensina em pós-graduação, também não ensina. Então a gente precisa aplicar prática. Olha, até o Vitor colocou ali, ó, a questão do tamanho da terra. Também na via administrativa é um problema. Se a propriedade for muito grande, se for acima dos módulos fiscais, o INSS considera ele um grande produtor e vai negar. Na via judicial, você pode comprovar a área explorada. Então, o entendimento judicial, via de regra, na situação é mais benéfica. Então, tudo vai depender da situação. A gente precisa pesquisar realmente, entender, ir com quem realmente atua nisso e pegar essas dicas. Porque faz parte, é na prática que a gente vai aprender, não tem jeito. Aí a próxima pergunta aqui é: Dr. Pedro, fala um pouco sobre
Eu acho que era aquela pergunta lá do mandado de segurança, um pouco sobre o pedido de revisão e o mandado de segurança nesses casos. Perfeito. O que eu faço bastante? Vamos dizer que eu pedi rural lá de 80 a 2000, um exemplo. Pedi de 1980 a 2000. O INSS só negou, não falou absolutamente nada. Sabe aqueles indeferimentos que parece que nem leu nada? É muito comum. O que eu costumo fazer? Eu entro com mandado de segurança. Por quê? Mandado de segurança é direito líquido e certo. Qual que é o meu direito líquido e certo aqui? Ter o meu pedido analisado. Eu não tenho concessão, porque o mandado de segurança não é para concessão. É para ferir, é quando fere direito líquido e certo. Então, o servidor quer negar? Ok, negue, mas tem que me trazer um motivo fundamentado da negativa. Então, o mandado de segurança eu impetro sempre que ele deixar de analisar algo, sempre que ele não mencionar algo. Por quê? Porque como que eu vou discutir judicial se eu nem sei o motivo da negativa? Então, eu impetro o mandado de segurança. Então, é uma possibilidade. É uma estratégia que eu utilizo, ensino lá nos meus cursos, aqui também. Por quê? Porque ela funciona, é um direito líquido e certo que poucos advogados utilizam na prática. Negou, vai para a via judicial, mas às vezes tem um pontinho lá dentro que vai te prejudicar. Quer ver uma situação absurda que acontece direto? Aqui na minha região, graças a Deus não, mas São Paulo, Rio, Mato Grosso, enfim, essas regiões têm entendimento muito ruim. Qual que é o entendimento? Às vezes o cliente, sempre foi rural, ele tem um carro. O que acontece? O juiz nega porque ele tem um carro. E qual é o sentido? O segurança especial não precisa ser miserável, não precisa ser baixa renda, não tem nada disso. Mas na via judicial, às vezes, por ter um carro, por ter uma moto, eles negam. Então, para que eu vou correr esse risco na via judicial se eu posso reverter no administrativo? Por isso, o mandado de segurança é uma estratégia. Então, se não foi analisado algo, impetra o mandado de segurança. Bacana. Aí, depois perguntaram também, é possível averbar o tempo rural com autodeclaração sem pedir aposentadoria? Acho que é uma tentativa, né? É possível? Antes, é bom, né? Porque daí ganha tempo, né? Quando for pedir, com a documentação tudo certinho, é possível. É possível. Por exemplo, um planejamento. Está muito famoso agora o planejamento. Deu um boom no planejamento do ano passado e esse ano. Uhum. E às vezes no planejamento previdenciário você vê essa possibilidade de ganhar tempo rural. Então você pode entrar só com pedido de averbação. Reconhecer esse período e já deixar garantido. É possível? É possível. Na prática funciona? Não muito. Não muito. Não muito. Por quê? Porque o servidor vê que ele não tem direito a uma aposentadoria e nega. Mas é possível sim. Aí, uma dica, inclusive. Como que eu solicito apenas a averbação? Porque se você entrar no INSS, não tem esse serviço. Uhum. Como eu solicito? Eu peço uma aposentadoria por tempo de contribuição e junto lá dentro uma petição falando que é só a averbação. E junto as provas. E aí normalmente vem funcionando. Ou se não, eu ligo no 0800 dos advogados e falo que quero agendar apenas uma averbação. Também funciona. No 135 ou no meu INSS não tem esse serviço. Entendi. Mas também entra em outra questão, né? Que também é a questão de como cobrar, né? Porque você vai ter o trabalho, muito provavelmente você não vai ter retroativo, porque não vai ser deferida a aposentadoria. São pessoas normalmente simples, né? Que às vezes não vão ter condição de pagar o serviço. Então são casos bem específicos, né? Normalmente nesses casos eu cobro ao final também da averbação, então eu tenho que ganhar. E a pessoa paga parcelado, porque realmente são pessoas mais simples, mais humildes, é um trabalho a mais. E aqui está uma dica, inclusive, vale a pena. Por quê? Porque se você ganhar esse tempo rural para ela, lá no final, mesmo que você já ganhou, ela vai voltar para você. Ela vai vir. E aí você já nem tem mais o trabalho, vamos dizer assim, porque você já ganhou. É só protocolar novamente e só alegria. É verdade. Perguntaram também, como sair da análise automática? Às vezes, o cliente tem várias provas rurais anexadas e indefere automaticamente. Ótimo. Essas análises automáticas são um grande problema. O mandado de segurança é uma alternativa para essas análises. Mas também tem uma dica a mais. Para evitar a análise automática, precisa protocolar no INSS digital e não no meu INSS. E no momento do protocolo, existe um espaço lá que você inclui os vínculos manualmente. Uhum. Você precisa incluir manualmente o tempo rural lá, no INSS digital, no INSS dos advogados. Você junta a documentação e tem o requerimento de incluir vínculos, inclui o tempo rural lá, porque isso evita análise automática.
tá bom? E aí, se mesmo assim acontecer, mandado de segurança, reabertura de tarefa, atendimento especializado, ou vai com a ação judicial mesmo. Aí fica a critério de vocês. Normalmente, o mais indicado, então, é fazer o pedido no INSS do advogado, não do cliente. Não do cliente. Porque o meu INSS atualmente existe análise automática realmente. E aí é um problema. Se você protocolar lá e não tiver base governamental, ele vai negar porque falando que não tem base e automaticamente não analisa nada de provas. E se já aconteceu isso, como, por exemplo, essa pessoa que fez essa pergunta, aí você tem que fazer um novo pedido. Novo pedido. Daí o que eu faço? Eu impetro o mandado de segurança para reabrir aqui e ao mesmo tempo eu faço um novo pedido novamente. E o que for mais rápido. Isso, exato. Porque vamos dizer que concede. Ok, concedeu legal. Mas tem a DER anterior. Às vezes o atrasado vai vezes, né? Tudo depende. Outra pergunta aqui é: emprego rural, qual idade para se aposentar? O mesmo do especial? O mesmo. Empregado rural se aposentar, homem aos 60, mulher aos 55. A única coisa que você precisa comprovar são os vínculos rurais. Tem que ter no mínimo 180 meses ou 15 anos de vínculo rural. Tem qualidade de segurado, só tranquilo. Consegue aposentar. Aí perguntaram também: ao solicitar o auxílio doença. Peraí que eu perdi a pergunta aqui. Aqui, ó. Ao solicitar o auxílio doença para o segurado especial que já trabalhou com carteira assinada ou não, precisa preencher a autodeclaração? Sim. É assim, ó, como que funciona? Vamos lá. A pessoa está na qualidade de segurado urbano. Se ela está na qualidade de segurado, não precisa comprovar nada de rural. Porque ela tem qualidade de segurado, às vezes tem a carência, tudo certo. Se ela for trabalhadora rural segurada especial, aí precisa. Por quê? Ela tem incapacidade, ela tem doença, tem incapacidade. Mas não tem qualidade de segurado. Como que comprova isso? Por meio da autodeclaração. Então, o auxílio-doença rural ou a aposentadoria por invalidez rural, lembrando que mudou os nomes, a nomenclatura, mas é a mesma situação, precisa comprovar tempo rural, é obrigatória a autodeclaração. Por quê? Porque a autodeclaração é o documento hábil agora, é a forma agora de comprovar o tempo rural, então é necessário. É uma situação bem complicada, né? Porque o trabalhador rural às vezes está doente, né? Ainda deve demorar um tempo, às vezes ele precisa, deve ser uma situação bem complicada. Exatamente. A próxima pergunta é: aposentadoria por tempo rural, é necessário a idade da híbrida? Perdão, não entendi. Aposentadoria? Eu entendi mais ou menos assim: aposentadoria por tempo de contribuição com o período rural. Ah, tá. Se aplicam as regras da aposentadoria híbrida ou da aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição não tem idade mínima. Então não importa se o homem tem 50, 60, 70, não importa. O importante é o tempo de contribuição mínima. Então na aposentadoria por tempo, a idade não faz diferença nenhuma. O que importa para a gente é o tempo efetivamente de contribuição. Então o homem tem que fechar 35 anos de contribuição. Esses 35 anos a gente pode somar urbano com rural e a mulher tem que fechar 30 anos de contribuição. E aí a gente pode somar urbano com rural. E esse tempo mínimo, independente da idade, tem que ser fechado até 13 de novembro de 2019, que foi a data da emenda constitucional. Só que nessa aposentadoria, o tempo rural tem uma pequena peculiaridade. Qual que é? O rural nessa aposentadoria, a gente pode comprovar no máximo até 31 de outubro de 1991. Por quê? Porque depois disso, se eu quiser incluir, eu vou precisar indenizar, pagar contribuição. Então, são várias situações específicas. É muita coisa, né? Deixa eu ver se eu entendi. Na aposentadoria por tempo de contribuição, só vai computar, então, o período rural até 91? Ou 31. Ou se indenizar. Isso. Aí como que eu comprovo esse período? Autodeclaração e provas. Uhum. Depois de outubro de 91, eu consigo incluir? Consegue também. Só que além de comprovar com a autodeclaração e provas, você vai precisar indenizar. E aqui está uma importante informação também. Não conta como carência, só conta como tempo. Entendi. Então, a pessoa tem que ficar perto. Porque às vezes você vai o cliente a pagar e o período não vai ser considerado. Exato. Ou Muito cuidado. no caso. Aí perguntaram também quantos são os módulos fiscais. Você tinha comentado que são 4, né? E são 4 módulos
módulos fiscais. Isso, daí depende da região. Às vezes o módulo fiscal na sua região é maior do que a minha, então depende de... Eu já ouvi falar isso, parece que Minas é maior, né? Isso, Minas, Mato Grosso, Paraná é um pouquinho menor. Então depende muito da região. E também perguntaram assim, estou com um caso em que um contribuinte está com um período urbano e depois ele retornou ao rural e depois retornou ao urbano. Esse período rural pode ser considerado? Depende de que tipo de benefício a pessoa vai pedir. Se for pedir aposentadoria por idade rural, aí ela tem que estar na zona rural hoje, tem que comprovar esses retornos. Se for aposentar por idade híbrida, conta, basta comprovar. Se for por tempo de contribuição, além de comprovar, vai precisar indenizar. Então depende muito ali o período, depende do tipo de benefício. Então pode ser que conte, pode ser que não. Tá. Vai depender. E pessoal, finalizando aqui as perguntas, então, está dando o nosso horário. Se vocês quiserem mandar pergunta, mandem que está terminando. Mas tem algumas aqui que são acho que tem mais 3 só. Todos os vínculos empregatícios do CNIS tem que ter data de início e fim? CNIS? Tem que. Até para a pessoa fazer a conta, até para o servidor saber o período que entrou, o período que saiu, tem que ter data fim sim, né? A não ser que trabalhe até hoje, mas tem que fechar os vínculos, olhar tudo certinho. Aí o próximo uma pergunta de LOAS. Eu vou para o final, a gente termina as de rural, aí não sei se você quiser responder a do LOAS ou a gente aproveita e pode, de repente, marcar às vezes uma outra live para falar de LOAS. Perguntaram aqui, então, em relação ao rural. Quantos hectares são um módulo fiscal? É assim, ó, o módulo fiscal ele é medido em hectares. Então depende, às vezes na sua região, 1 hectare não é um módulo ainda, então depende da região. Mas é assim, ó, o INSS não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. Cada módulo fiscal é um número determinado de hectares. Então, às vezes, na minha região, por exemplo, é 20 hectares. Então, 4 módulos fiscais são 100 hectares. Na sua região é diferente, então depende da região. Vai pesquisar, né? Pesquisar. Daí um site para pesquisar é o site da Embrapa. Lá tem certinho. Ah, tá. Então, a Embrapa vai ter lá. Bom, pessoal, finalizando, então, eu vou fazer a perguntinha do LOAS, mas ela está falando assim, ó, que o LOAS foi negado na via administrativa porque o CNIS está sem data fim, né? O que fazer nessas situações que a empresa, às vezes, não encerrou o vínculo, né? É muito comum. O do LOAS, o benefício existencial, para não correr o risco de ser negado em virtude disso, tem que fechar o vínculo. Como que fecha? Vocês podem solicitar dentro do próprio pedido de LOAS para fechar, ou se não, vocês podem agendar uma atualização de vínculos e remunerações lá no meu INSS. Juntar a carteira, juntar o extrato de FGTS se for necessário, juntar os comprovantes da data que finalizou o vínculo e pedir para o INSS fechar. Isso evita que no LOAS seja indeferido por esse motivo. Bacana. Também estão perguntando aqui qual que é a sua região. Acho que você comentou que é do Paraná, né? Isso aí. Eu tenho um escritório físico em Maringá, estado do Paraná, atuo em todo o Brasil, mas o físico mesmo é Paraná. Então tá. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram a gente aqui até o final. Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer. Foi muito bom aprender com você. E, pessoal, o Pedro, se vocês não viram, ele oferece um curso também, né, sobre rural, sobre outros benefícios previdenciários também, ou é só rural? Rural, focado em rural. Focado em rural, ele é especialista em rural. Sigam ele. E também, lembrando sempre que o CJ auxilia vocês com os cálculos. Precisando, nós temos como fazer o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, da aposentadoria híbrida. Então, acessem o CJ, porque tem muita coisa legal, tem suporte, tem treinamento ao vivo. E a gente fica sempre por dentro de tudo aí no Previdenciário. Então, muito obrigada, Pedro. Uma boa semana para você, uma boa semana para quem está nos assistindo. Obrigado. E até mais. Obrigado, foi um prazer. Deus abençoe a todos. E aí, muitas concessões aí em nome de Jesus e o que precisar, estou à disposição. Obrigado pelo convite, foi muito prazer. A gente que agradece. Obrigada. Pessoal.